Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Dia 2 de julho, dia 5, tem um amistoso aí, né? Mas, obviamente, meu canal aqui de assuntos mais emblemáticos, né? De situações mais importantes do que um simples amistoso. E, não obstante, a gente sempre quer ver como o Vasco vai atuar, né? Mas amistoso é amistoso, partida valendo é outra coisa, né? Na partida valendo, o Diniz demora a mudar demais os jogadores, né? Não deixa o adversário entender que o Vasco não tem banco de reservas, né? Muda lá para 40 minutos no segundo tempo, 30 e tal, porque o Vasco não tem banco, não tem reserva, a altura, né? Muitos titulares já não desempenham mais, já não entregam mais, e imagina aí os reservas imediatos, né? Bom, Pedrinho disse que não vai vender as ações da Vasco SAF para qualquer um, não tem pressa, não quer cometer os mesmos erros que foram cometidos quando da venda para 777, né? Erros estes que entram na conta dos roxos e dos amarelos, mais Vasco e sempre Vasco, Salgado e Pedrinho. Mas como o objeto do vídeo não é esse, eu deixo só aqui o recado, né? Com relação a isso. Tudo que está aí, os amarelos, Pedrinho, Edmundo, Felipe, Júlio Brandt, poderiam ter feito diferente, né? Impugnado, discutido em âmbito administrativo ou impugnado, discutido em âmbito judicial. Nada, né? Bom, eu sempre falei aqui, né, que meu intuito nunca foi de concordar com venda de Vasco. Não se vende um clube com 25 milhões de torcedores com essa força, né? Muitos entram aqui e dizem, olha, o Vasco está ferrado, tem que entrar dinheiro e tal. O Vasco, se tivesse feito isso em 2020 e não tivesse vendido, 5 anos hoje, estaria muito, muito melhor do que está hoje, tendo vendido e hoje, tendo apenas 30% de 100, né? 39 tem em discussão, 31 é da 777. Mas o tópico do vídeo é o seguinte: Pedrinho disse que não vai vender para qualquer um, que não tem pressa de vender, que não vai cometer os mesmos erros que cometeram, né? Que foi cometido, melhor dizendo, quando da venda para 777. Já falei aqui que eu nunca fui a favor da venda, né? Mas vamos entrar no mérito aí dessa questão da venda, né? No meu canal, eu recebo críticas porque eu consigo ver algo a mais, né? Não só pela profissão, né? São 30 anos advogando, né? 30 anos advogando. Você pega uma manha, né? Pega uma casca, e aí você sabe o que é verdade, o que é mentira. Você fica expert em perguntas e respostas, né? Você está voltando já quando a pessoa está vindo aí com alguma maldade, né? E qual aí a maldade do Pedrinho, né? Maldade entre aspas, né? Essa questão de dizer que não vai vender para qualquer um, que não tem pressa, que não quer cometer os mesmos erros que foram cometidos quando da venda para 777, nada mais é uma tentativa de encobrir sua incompetência na venda. Porque quando entrou no Vasco, ele ia colocar a Crefisa, né? Plataforma de governo dele, plataforma eleitoral dele, para governar o Vasco. Plataforma para presidente do Vasco, Pedrinho, vamos vender para a Crefisa e tal. Aí, quando o Pedrinho entrou, a torcida do Palmeiras roncou, né, que é o termo da moda, roncou, e deram para trás. Porque haviam pessoas que diziam assim, não, pô, não vai ter conflito de interesses. Vasco, Palmeiras, claro que tem. Quem seria a flagship da Crefisa, né? A Crefisa ia contratar jogador para o Vasco ou para o Palmeiras, né?
A Leila estava querendo ser presidente na época. Então é complicado demais. É conflito de interesse. E aí o Pedrinho, né? Não sei se enganado ou enganando o torcedor do Vasco, veio com essa pecha dizendo, olha, vamos colocar Crefisa. E não vai acontecer nunca, e não aconteceu. E depois, em coletivas, ele falou assim, não quero mais falar do Crefiso e nem da dona Crefisa, da Leila e marido. Não quero mais falar disso aí. Porque ele sabe que jamais isso ia acontecer, né? Foi um engodo. Mas, ainda entrando mais no mérito do meu vídeo aqui, do objeto do meu vídeo, Pedrinho não tem o que vender hoje, muito difícil, né? Imagina uma empresa hoje querendo comprar as ações da Vasco SAF. O Vasco tem 30, sobram 70, correto? Desses 70, 31 já pertencem a 777, bloqueadas pela Justiça Americana, pela Lindenhall, e 39 tem discussão. Então, esse pretenso comprador, esse pseudo-comprador, né? Para quem o Pedrinho iria vender? Primeiro, ele ia ter que chegar e falar assim para 777/recap. Quanto você quer ir pelas ações que você comprou do Vasco? Pelas 31% aí. Quanto você quer? Né? E claro, ele não compraria só 31, partiria para comprar também 39 para ficar majoritário, né? É o que dizem por aí. Vasco não quer investidor, quer dono, que é um investidor majoritário que vira dono. Então esse pretenso comprador, né, que os canalhas aí estão colocando agora, o italiano, né, cansaram de botar Marinakis, Pedrosa, Fábio Azevedo, depois do carnaval vem aí, né? Cadê a credibilidade de Pedrosa, do Pedrosa e do Fábio Azevedo? Nunca teve, não tem, né? Lixo. E aí, o pretenso comprador ia ter que falar assim, 777, recap, quanto você quer aí? Teria que pagar pelos 31% e, se não quisesse esperar a definição do processo da Justiça Americana, na qual a Lindenhall conseguiu bloquear lá as ações, os bens lá e os daqui, que a 777/recap tem como ativo, então ele ia pagar 2 vezes pelas mesmas ações, ou iria esperar, né, uma resolução se a 777 fosse vitoriosa. Se ela perdesse, não ia ter jeito. Então, esse pretenso comprador teria que pagar os 31% para a recap e teria que indenizar a Lindenhall para que ela saísse do mapa e desbloqueasse esses 31%. E teria que ir na 777 na recap e dizer o seguinte, olha, essa porra aí vai demorar uns 5 anos, né? O Vasco não indica árbitro bom, vocês impugnam, o juiz acolhe, o árbitro acolhe a impugnação e está tudo certo. 1 ano de arbitragem, nada aconteceu, vai demorar mais uns 4, 5 anos? Tá bom. Quanto vocês querem para sair do processo aí, Lindenhall e recap, e fazer um acordão aqui, né? Então, faria um acordão. Pretenso comprador, suposto comprador, 777/recap e Vasco associativo, né? É fácil isso? Um cara chegar e pagar 2 vezes os 31% para a recap, que hoje é detentora dos 31%, e para a Lindenhall, que está em discussão e bloqueou, né? E indenizar a 777/recap para que ela saia do processo e abandone a discussão dos 39%, ela vai perder, mas ela vai arrastar o máximo possível para poder impedir que o Vasco continue andando, né, com as suas próprias pernas. Esse é o problema. Ela vai asfixiar o Vasco. Já falei isso aqui várias vezes, né? Então, o Pedrinho com esse discurso que não tenho pressa, vamos vender para alguém legal, planejamento esportivo, planejamento financeiro, liquidez, bom nome no mercado, bom nome no futebol e tal. Mentira! Não tem como vender, não tem comprador. Esse negócio de negociações avançadas, não existe isso. Quem que vai estar avançado com o Vasco, né? Com o Vasco? Se a 777 está falida, a Lindenhall, a recap não quer mais tocar em processo algum, e ele sequer conversou com a Lindenhall, que hoje tem bloqueados os 31% da recap. Né? É complicado demais. Então isso aí não desce aqui no meu canal. Eu explico aos meus inscritos que isso é um engodo, né? Essa fala do Pedrinho
é uma tentativa dele ficar bem na fita, porque não vai conseguir vender, a não ser que faça um acordão. Porque vender como? Alguém vai pagar os 31% para 777, vai indenizar a Lindhall, vai dar algum dinheiro que a 777/RECAP queiram na arbitragem para saírem fora? Para com isso, né? Aqui não tem engodo, aqui não tem covardia como um inscrito. E quem por acaso apareceu aqui trazido pelo algoritmo, né? Então é simples assim. Essa fala do Pedrinho não tem veracidade alguma, não tem valor algum, né? É para boi dormir. Só bobalhão acredita que o Vasco vai ser vendido. Se fosse assim, né? Fácil e tal. Cadê o Marinax, né? Não existe isso, cara. O que o Pedrinho tinha que fazer, eu já falei lá atrás, né? Se organizar para ficar dono majoritário no máximo, né? Perdão, no mínimo majoritário, dono de 100% das ações, mínimo majoritário, e pensar num médio e longo prazo aí, 3, 4, 5 anos, e aí o torcedor apoia, né? Porque não tem como ficar enganando aí, sendo vendido para lá, vendido para cá, né? E outra coisa, uma suposta venda para quem quer que seja, tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. O juiz da recuperação judicial tem que permitir essa venda, não é qualquer um. O juiz da recuperação judicial, ele, entre aspas, faz um munus público de fiscalizar o bom pagamento dos credores, né? E da continuidade da empresa Vasco. Então, não tem o que ser comprado pelo pretenso comprador aí, não há o que ser comprado, porque está muito caro pagar 2 vezes 31% e dar o valor que a ECAP quiser nos 39%, que está sendo discutido na arbitragem. Não tem. E além disso, o juiz da recuperação judicial, a douta juíza, a eminente juíza, Sua Excelência, juíza da recuperanda, teria que permitir, que aceitar. Quem vai querer isso? Complicado demais. E mais, um comprador agora não é racional para quem tem o tique e o teco na massa cinzenta. Um comprador bom, que não seja bobo, ele vai esperar a finalização da recuperação judicial para saber para quem o Vasco deve, né? Forma de pagamento e o valor total. Porque assim que a recuperação judicial fechar o plano de pagamento, né, já com as impugnações e as habilitações, o pretenso comprador já sabe o quanto ele vai ter que pagar ao longo dos anos, né? E não tem dúvida ali do quantum de beatur. Hoje há um ano de beatur, né? Que é uma dívida, que ela vai ser agora resolvida, especificada, quando for aceita, chancelada a recuperação judicial, transformando-se no quantum de beatur. É a exatidão do que se deve em juízo, né? Então isso é muito importante, né? Um comprador, ele em recuperação judicial, ele não é bobo. Peraí, já está fechada? Tá, então vou comprar. Ele sabe qual o valor devido, para quem deve, ninguém mais entra ali, e o prazo de pagamento, né? E o que ele vai ter que fazer aí? Porque não é só pagar não, ele vai ter que atacar a dívida também se o contrato que vier a ser assinado seja um contrato diferentemente do que o Salgado assinou. Inclusive com garantias, né? Garantias financeiras, né? Que o Vasco assinou um contrato através de Salgado sem garantias financeiras, apenas com aporte, né? O que o Salgado pensou? Não, se ela abandonar, volta para mim. Mas tem que ter a volta para o Vasco e mais garantias financeiras, né? Mas isso aí é pedir demais para quem vem sacaneando o Vasco ao longo dos anos. Colocar confidencialidade para ninguém ter acesso, botar uma multa pesada caso o Vasco mostre o contrato, né? Beneficiando a 777, tirar do judiciário, colocar numa sentença arbitral. Isso é pura sacanagem, né? E não ter deixado a oposição e a situação terem lido o contrato na íntegra, né? Imagina aí grupos diferentes analisando partes de um contrato. Isso é sacanagem. E se tiver aí o juízo final que o Salgado
Deixa pra lá aí, para eu não ficar em débito com o Papai do Céu, pedindo aí o mal para ninguém não. Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.